Olá, queridos irmãos, paz do Senhor, que Deus abençoe você poderosamente. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que pode transformar a sua vida. É algo que muitos falam sobre esse assunto, mas não revelam verdadeiramente qual é o maior segredo da prosperidade dos judeus. E esse segredo é o que nós vamos raciocinar sobre ele hoje. Hoje você vai ficar sabendo e você vai ter a oportunidade de colocar em prática na sua vida e poder ter uma vida próspera e poder realizar muitos dos seus sonhos, se caso você colocar em prática esse segredo que parece assim algo miraculoso, algo extraordinário, mas é algo muito simples. Mas muitas pessoas não dão importância para as coisas simples. E é por meio das coisas simples que Deus constrói coisas grandiosas. Esse segredo que está aqui depende 99% de nós, para que nós possamos ter êxito, porque Deus ele nos dá a receita de como ter prosperidade na vida. Mas quem precisa nos corrigir, quem precisa tomar o cuidado, nos policiar, somos nós. Nós precisamos seguir à risca aquela receita. Nós não podemos nos auto-sabotar. E a autossabotagem é que faz com que muitas pessoas não consigam dar continuidade e não consigam atingir o êxito esperado. Deus não deixou somente para os judeus. Ele deixou esse segredo para todo que nele crê, para toda pessoa que for fiel, leal e buscar pelo conhecimento de Deus. Todo que buscar pelo conhecimento de Deus, ele encontrará. E se você está vendo esse vídeo hoje, é porque você é uma dessas pessoas que merece receber as bênçãos de Deus, porque você está buscando o conhecimento de Deus. E por isso eu quero que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família poderosamente. Mas antes de nós começar a ver ali, o que eu preciso falar para você é que para tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos ter um foco. E o que você vai aprender aqui hoje, você precisa estar determinado, você precisa ter um foco. E você precisa andar nesse caminho sem permitir que nada, nem ninguém, interfira, circunstância alguma venha interferir nesse propósito que você tem, nesse objetivo. Ou seja, venha mexer nessa receita que Deus vai dar para você hoje, por meio da sua palavra. Não sou eu que estou revelando para você. É algo simples que está aqui e as pessoas leem, passam por cima. Está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E daí, quando a gente fala de Bíblia, nós estamos falando aqui do Pentateuco, nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Depois de você entender o que precisa ser feito aqui, você precisa se reunir com você precisa, se você é casado, se você tem família, você precisa chamar a sua família, se reunir, sentar e decidir. Olha, a forma, o segredo da prosperidade está aqui. Nós vamos fazer isso aqui ou não vamos? Vamos colocar em prática? Ou no mês seguinte nós já vamos relaxar e não vamos dar continuidade, vamos deixar de lado? Então você não terá êxito, você não terá sucesso. O segredo da nossa prosperidade ele consiste na lealdade, na fidelidade. E para você ter prosperidade, você vai precisar ter lealdade com você mesmo, com o que você deseja. Você vai ter que ser fiel com você mesmo, porque Deus, ele nos dá inúmeras bênçãos na nossa vida por meio da fidelidade. O que ele nos ensina aqui é como que nós vamos ser fiel com Deus, como que nós vamos ser leal com Deus, se nós não formos leal e fiel com nós mesmos. Você vai pensar até em desistir, mas você sabe que aquilo significa, que aquele é o significado do seu progresso, da sua prosperidade. E você vai lutar contra você mesmo e não vai se auto-sabotar, você não vai desistir. E então você encontrará a prosperidade. E essa fidelidade que eu estou falando
é a fidelidade que muitas pessoas não tiveram ao longo da vida para com Deus. Então ela prospera até determinado tempo e depois da sua vida ela toma caminhos tortuosos que caem em desgraça. Por quê? Porque não perseveraram na presença do verdadeiro Deus, não foram leais com Ele. Então, isso aconteceu com a nação de Israel, isso acontece com muitas pessoas hoje, nos dias de hoje. E se nós perseverarmos, formos leais e fiéis a Deus, Ele sempre vai nos abençoar. Abra a sua Bíblia, se quiser acompanhar aqui comigo, que nós vamos falar sobre José do Egito. Você certamente já conhece a história do José do Egito, que ele foi vendido por seus irmãos, por tudo que ele passou no Egito, mas que pela sua lealdade, pela fidelidade que ele mostrou, até mesmo quando foi provado para ser seduzido pela esposa de Potifar, e ele fugiu, mantendo a sua integridade a Deus, depois o tempo que ele permaneceu na prisão, e ele continuou sendo leal e tendo fidelidade a Deus, ele foi honrado por Deus. E nesta oportunidade, Deus criou a circunstância, Deus preparou a situação ideal para que José fosse sair de dentro de uma prisão e fosse honrado ao posto mais alto que existia dentro da terra do Egito. Então ele saiu de um prisioneiro na prisão. Olha só o que é a prosperidade, quando Deus age na vida de uma pessoa. Ele saiu de prisioneiro numa prisão e Deus colocou ele como o maioral no Egito. Acima dele só existia Faraó. Então ele ficou o governador de tudo que existia em toda a terra do Egito. Por quê? Porque ali Deus revelou um segredo sagrado, o segredo da prosperidade, que é o segredo da prosperidade, o grande segredo da prosperidade que os judeus levam até hoje nas suas vidas, e por isso que eles prosperam e continuarão prosperando cada vez mais. Porque ao longo de toda a sua jornada e dos seus antepassados, se tem uma coisa que eles aprenderam, foi ter lealdade e fidelidade. E por isso que eles prosperam tanto nos dias de hoje, porque eles jamais se sabotam, porque eles jamais desistem do projeto que eles traçaram, porque eles têm lealdade e fidelidade. Eu vou ler primeiramente para você e depois eu vou revelar para você o segredo e vou mostrar para você o passo a passo como você vai fazer isso na sua vida. E você vai abrir sua Bíblia aí no capítulo 41 e versículo 17 de Gênesis, onde diz assim: Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. Viu 7 vacas gordas, belas, lindas, maravilhosas saírem do rio Nilo. Logo em seguida, saiu 7 vacas magras, raquíticas, as quais comeram as 7 vacas gordas. E depois de comerem, ainda elas pareciam raquíticas. A mesma coisa aconteceu com as 7 espigas de cereal. A continuação aqui, versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos.
Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, e então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure o faraó um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. Muito bem, irmãos. Aqui ele diz: o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó. Serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Muito bem, amados. Aqui está o grande segredo da prosperidade dos judeus. Eles nunca, depois desse fato, acontecimento do Egito, eles se tornaram um grande povo, saíram da terra do Egito, mas eles jamais deixaram de aplicar essa regra de ouro, porque isso aqui Deus deu, na verdade, uma regra de ouro. Essa regra, ela serve para todas as pessoas, independente de quanto você ganhe, de quanto seja o que você recebe durante todo o período de tempo, durante todos os anos da sua vida. Ou seja, vamos fazer o cálculo por 1 ano para você entender. Porque a nossa vida, para você entender, ela tem altos e baixos. E por que a vida ela tem esses altos e baixos financeiros em muitas circunstâncias? Porque as circunstâncias, a situação, a política, a economia, tudo ele muda, tudo oscila. Então, uma pessoa hoje ela tem, amanhã ela pode estar sem nada, se ela não tiver reservas. Então, com essa regra de ouro, os judeus aprenderam a se organizar financeiramente. Vamos dizer que uma pessoa, ela ganhe R$ 1.000 por mês. Ela ganha R$ 1.000 por mês. Aqui está dizendo para nós, não era só para aqueles dias essa aplicação. Isso aqui está sendo aplicado para a vida toda. E os judeus eles levaram não somente para o Egito, mas eles levaram esta revelação para a vida inteira. Porque assim como hoje você está em dias de fartura, amanhã pode vir algo que aconteça em que haja um revés na vida e você precisa ter reserva, essa reserva. Então, imagine que você tem aqui R$ 1.000. Então, diz aqui, ó, o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita. Desses R$ 1.000, se você ganha R$ 1.000 por mês, é difícil, eu vou ter que tirar R$ 200, 1/5, eu preciso tirar esse 1/5 e ele vai ficar separado, como se ele não existisse. Esta é a reserva, essa é a reserva para, vamos dizer, os dias de vaca magra, por assim dizer. Vamos chamá-los de dias de vaca magra. Muitas pessoas usam esse ditado popular, mas nunca colocaram em prática. Se você ganha R$ 1.000, você vai dizer, eu não ganho, a partir de hoje eu não ganho mais R$ 1.000, eu ganho somente R$ 800. E aconteça o que acontecer, você não mexe naquele dinheiro. Mas daí você aplica ele de uma forma em que Jesus ensinou, como a parábola dos talentos. Note bem, aí você vai pegar os seus R$ 200 e você vai
fazer uma aplicação segura. Você coloca ele em uma aplicação segura, que lhe dê uma renda segura, que aquele seu dinheiro ainda esteja aumentando. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Você vai todo mês separar 1/5 do que você ganha e vai colocar à parte. Você vai jogar na sua aplicação. Lá está o seu dinheiro aplicado. E assim, consecutivamente, mês após mês, porque esse é o período das vacas gordas. Aí pode vir uma doença, uma enfermidade, um problema, uma situação que pode acontecer e você vai ter um recurso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que você multiplique o seu dinheiro e que uma emergência como essa, ela possa sair apenas do juro do seu dinheiro. Entendeu? Que só dos rendimentos dele você cobre uma emergência médica, uma consulta, um isso, um aquilo, um exame. Compreende? Agora, esse dinheiro, vamos dizer que você ganha R$ 1.000. Como tem alguém que possa estar assistindo que ganha 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, isso não importa. Os 20% são 20% do quanto você ganha. Esses 20% você deixou lá e ainda aplicou eles. Então, parábola dos talentos agora. Ele está multiplicando, está rendendo juros, ele está lhe dando mais dinheiro, ele está aumentando mês a mês. Mas daí surgem as grandes oportunidades. Você tem aquele dinheiro e surgiu uma barbada, a qual você pode agora aplicar esse dinheiro. Surgiu uma pessoa que ela não tem reservas. Surgiu aquela pessoa que ela está lá e que ela não guarda 1/5 do que ela ganha. E daí, dali um pouco, ela está desesperada. E ela precisa, por causa de uma urgência, ela tem uma necessidade lá e ela botou um terreno à venda. Aquele terreno, ele vale, vamos botar ali, R$ 100.000. Mas ela está vendendo, vou citar um exemplo básico para vocês hoje, por 60 mil, por 70 mil. Você vai lá e você vai pegar seu dinheiro e você vai fazer aquela aplicação ali. Então você vai vender aquele terreno lá, talvez no outro mês, no dia seguinte, ele por 100 ou por 120. E então é nessas ocasiões que você multiplica. Aí eu vou, como que é um grande segredo dos judeus? Para você entender, vou citar um exemplo bem simples, de fácil comprovação. Por exemplo, em Nova York, na Quinta Avenida. Na Quinta Avenida é a Avenida das Joalherias, em Nova York. E lá, se você quiser vender ouro, o lugar para se vender ouro é na Quinta Avenida. E lá você pode entrar em qualquer uma das joalherias ali, e 90% das joalherias que tem ali, elas são de judeus. E o que eles fazem? Eles pegam e eles compram o seu ouro. Então, eles vão pagar um valor justo pelo seu ouro ali, mas aquele ouro ele está sendo multiplicado. Eles compram ouro, a pessoa está precisando, ela vai lá, ela vai vender joias, ela vende o que ela tem, ou até mesmo o ouro dos garimpos, que ele sai bruto, custando quase nada, que sai muito pouco, ele é vendido, ele é comprado lá. E lá ele é lapidado, é transformado o ouro, que se transforma em joias valiosíssimas, onde eles multiplicam o dinheiro. Mas não é que eles nasceram com o dinheiro, é que eles têm essa capacidade de não se sabotar. Eles têm a capacidade de ser fiel a eles mesmos, de ser leal. Então eles não mexem naquele dinheiro da reserva, porque aquele dinheiro da reserva é somente para multiplicar. Então, se tiver que deixar de ir num cinema, se deixar de fazer alguma coisa, eles vão deixar, mas eles não vão usar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é para ser multiplicado. Então, eu estou citando aqui um exemplo das joalherias, mas cada judeu, no seu segmento, ele faz exatamente a mesma coisa. E se você fizer assim, você vai poder separar 20%, fazer uma aplicação, e dessa aplicação você vai juntando o seu dinheiro, e as grandes oportunidades, elas sempre aparecem para quem tem dinheiro, para quem tem o dinheiro para comprar. Então, o dinheiro faz a oportunidade. E se você tiver esse dinheiro, você vai lá e vai conseguir comprar as coisas que têm valor por um valor muito menor. E isso você vai multiplicando o seu dinheiro. Ou seja, parábola dos talentos. Você não vai só botar o seu dinheiro lá junto aos banqueiros, mas você vai negociar eles.
Bom, queridos, tudo que foi considerado mostra que hoje você é um detentor de um dos grandes segredos da prosperidade dos judeus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outros aspectos da prosperidade judaica. Mas com essa valiosa informação que você recebeu hoje, que o seu Deus deixou para você por meio da sua santa palavra, eu desejo que você possa colocar em prática na sua vida e que a sua prosperidade ela possa ser muito abundante, a ponto de transbordar e você se tornar uma pessoa que vai ajudar ainda muitas outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Que Deus abençoe você poderosamente, a sua casa, a sua vida e a sua família. E até um próximo vídeo, onde veremos outros aspectos da prosperidade judaica. Deus abençoe você.